Há uma lição muito grande aqui que a gente aprende nesse texto de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus vai advertir os discípulos do inferno, andar na direção de Deus, para não sofrer esse destino eterno. Olha, amigo, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você tem todo o direito, e eu respeito a tua opinião e a tua forma de crer. Você tem todo o direito, se não crer no inferno, de não crer em juízo e condenação eterna, de não crer que a alma não é o corpo. Quando morre o corpo, a alma, que é o ser real, que habita no corpo, segue para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Você tem todo o direito de crer no que você quer. Mas eu quero te dizer uma coisa que vai te decepcionar. A verdade não é o que você crê, o que você acha, o que você pensa. A verdade não é o que ensina o teu conceito religioso dentro da instituição que tu estás. A verdade é Jesus. Eu creio nessa verdade. Jesus advertiu a cada um de nós do inferno. E o inferno existe, crendo você ou não. Jesus nos advertiu do tormento eterno. Mateus 25, 46. Jesus vai dizer que muitos vão para o tormento eterno. Crendo você ou não, o que vai prevalecer não é o que você crê, prega ou vive. É o que Cristo pregou. Por isso que bem-aventurado são aqueles que creem em Jesus, na palavra dele, no Evangelho que nos revela essa verdade. Eu creio no que Jesus ensinou, o Evangelho de Cristo. Tem muita gente aí vivendo doutrina, negando a realidade do inferno, negando a realidade do juízo eterno para a condenação, aonde os que não creram em Jesus para se salvar, não têm a vida com Deus. Não vai ter uma vida de gozo, de paz, em paraíso, em canto nenhum. Descanso na alma, paraíso, vida boa em abundância, não aqui no céu, só tem os que crêem em Jesus. Crer em Jesus é dar ouvido ao que ele pregou, ensinou e se conduzir pela direção da palavra de Cristo. Crer em Jesus é acreditar que ele é o caminho que leva o homem a Deus. E tem muita gente aí achando que vai a Deus por meio de religião. Crer em Jesus é acreditar que ele é a verdade. E tem muita gente aí vivendo verdades de religião que é mentira. Acreditando nas doutrinas, nos credos, nos dogmas, nas crenças, devotando e consagrando sua vida a obrigações religiosas dos homens que formulam conceitos que diz que é de Deus. Eu creio em Jesus, na palavra dele. A verdade é ele, o que ele ensinou. Porém, eu sempre uso isso. Qualquer coisa que alguém me diga que é verdade, se Jesus não ensinou, é mentira. Crer em Jesus não é dizer eu creio em Jesus e se filiar a uma religião e dizer agora eu sou de Deus, eu estou salvo, porque agora eu estou numa religião, estou andando num padrão de vida religiosa, estou andando numa direção de uma vida justa na religião, de práticas, de boas obras na religião. Crer em Jesus não é isso. Crer em Jesus é dar ouvido ao que ele ensinou, o que foi revelado para nós, as verdades espirituais de Deus, que dá ao homem o conhecimento para chegar a ele, que foi nos revelada pelo Evangelho. Crer em Jesus não é você buscar ser salvo dentro da igreja. Crer em Jesus não é você acreditar que só é salvo se estiver guardando o sábado, sendo batizado, cumprindo o ritual, uma obrigação e uma ordenança dentro da igreja. Crer em Jesus não é você viver uma vida de devoção e servir a Deus por meio de uma instituição religiosa dentro da hierarquia do homem, no domínio e na autoridade do homem. Crer em Jesus é estar em Cristo. A palavra de Cristo está em nós e a gente se conduzir por ela com todo o nosso conhecimento e entendimento pelo Evangelho e não pelas religiões. Eu respeito se você não crê no inferno. Eu respeito sua opinião e sua forma de crer se você não acredita que existe juízo eterno. Ah, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus não vai botar ninguém no inferno. Não, não é Deus que bota, é o homem que vai. Você acha que os governantes fizeram presídios para prender o povo? Não. Para que foi feito os presídios?
Eu faço uma pergunta a você aqui agora. Existem presídios que são casas de detenções para punir os transgressores da lei dos homens. Os presídios foram feitos para prender o povo de bem, que vive na direção. Para que foi feito os presídios? Para punir os transgressores. O inferno é uma cadeia espiritual. Deus não fez o inferno para o homem. Deus criou o inferno, como disse Jesus, para o diabo e seus anjos que pecaram contra Deus. Por quê? Porque eles foram merecedores de uma punição diante da divindade. E eles só vão ser punidos e cumprir a punição em um local de detenção. Então Deus criou este local de detenção, que é o inferno, para o homem sofrer, quando receber a sentença, ele ir para uma eternidade sem Deus. Porque Deus não criou o inferno para os homens. Foi Jesus quem disse isso, irmão. Eu creio em Jesus. Jesus disse, Deus não criou o inferno para os homens. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E por que os homens vão para lá? Porque também seguiram a direção, o caminho de Satanás. O caminho da rebelião. O caminho da soberba. O caminho da altivez. Querendo tomar o lugar de Deus, desprezando o seu Senhor, querendo viver como Senhor, querendo estabelecer regra, desfazendo das de Deus. É por isso que os homens vão para lá. Os que não crerem em Jesus. Porque Deus é tão bom que ainda dá uma oportunidade para esse ser miserável que somos nós, para não sofrer o juízo dele. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em punir ninguém. Ele vai punir porque ele é justo e não tomará o culpado por inocente, e Deus não compactua com o mal. Salmos 7, 11 e 12. Se o homem não se converter, ele vai sofrer o juízo de Deus. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porque ele tem determinado o juízo dele. Ezequiel 33, 11. Assim diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta e viva. Mas se o ímpio não se converter, crendo em Jesus e se rendendo a Cristo para ter esse perdão de Deus, ele vai sofrer o juízo de Deus. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não tem a vida, mas a ira permanece. A ira de Deus. Porque o homem já está nesta ira, o homem já é alvo da ira. Só Jesus é quem pode nos livrar dessa ira, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, a saber, o Filho de Deus, quem nos livra da ira futura que há de vir. O inferno existe. A condenação eterna existe. Só existe dois destinos eternos para o homem que sai deste mundo: céu ou inferno. Escolha qual caminho você quer. O caminho para o céu é estreito, a porta apertada, como disse Jesus lá em Mateus 7, 13. O caminho para o inferno é largo, a porta espaçosa. Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. Cuidado, o juízo de Deus é uma realidade. O inferno existe, crendo você ou não. O homem, quando morre, ele não evapora nem deixa de existir, como está aí sendo ensinada pelas doutrinas de demônios. O homem é um ser criado por Deus, pessoal, consciente, com responsabilidade, e ele vai dar conta a Deus. Cada um de si dará conta a Deus. O homem será responsável das suas atitudes, da sua vida, do seu caminho, que viveu aqui em rebelião contra Deus. E a punição é o castigo eterno. Se você crê ou não, a verdade que vai prevalecer é essa. A verdade é essa. Deus não tomará o culpado por inocente. A morte não é a extinção. É o corpo que desce à sepultura, o queber. Mas a alma não vai para a sepultura. Deus não criou uma sepultura, o inferno, para o diabo e seus anjos. Como disse Jesus, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O inferno aí que Jesus fala não é a sepultura onde fica o corpo. A sepultura é onde fica a parte material do homem. O inferno é para onde vai o homem, o ser real, quando sai dessa parte material, que é um lugar na eternidade, onde está retido os espíritos que não se converteram a Cristo, como disse Pedro.
na sua segunda carta, olha o que a Bíblia nos revela. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, olha o que diz o versículo, vamos ler aqui, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado aonde? No inferno. Os anjos foram lançados em sepultura? Não. Havendo-os lançado no inferno, os entregou aonde? As cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. O inferno é um lugar onde as almas dos que não creem em Jesus fica reservada para o dia do juízo, para receber a sentença do apartai-vos de mim eternamente. Meus irmãos, isso é palavra, isso é ensino. Se você não crê, eu respeito. Mas aqui você ouve a verdade que liberta, a palavra de Deus, que é luz, para iluminar o teu entendimento. Amém, meus amados? Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além da verdade.